aonde Deus então disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nós vamos então saber que naquele momento Deus ele criara o homem do pó da terra. Diz-nos o texto que ele então assoprou o fôlego de vida no homem. E ele passou a ser criatura vivente. Ele passou agora a viver, habitou no jardim do Éden. Nós sabemos da história do texto sagrado que vai nos dizer que Deus então fez que o homem caísse em um sono, porque ele viu que não era bom que o homem estivesse só, e criou Eva. Eva, por sua vez, fora seduzida pela serpente. E uma vez que Eva foi seduzida pela serpente, irmãos, ela tomou do fruto da árvore que tinha no meio do jardim. Irmãos, e não fala que é maçã não, misericórdia. Aquilo é uma heresia. Para todo lado nós estamos vendo aí as pessoas, até pastor, querendo dizer que o fruto, irmão, não importa o fruto que era. O que importa é a ordem que Deus deu, que não era para comer. E o homem desobedeceu. O homem desobedeceu porque, por causa da sedução, daquilo que Satanás oferecera para ele, ele quis conhecer do bem e do mal. E pecou, e falhou. E a Bíblia diz assim, então, que Deus o expulsou do jardim do Éden. Que Deus fez com que ele saísse do jardim, daquele paraíso onde o homem, ele trabalhava sim, mas não tinha sofrimento. Ele estava ali, tinha aquelas dificuldades sim, mas ele desfrutava de uma intimidade com Deus e de uma vida inocente, até que o homem pecou. As portas do pecado se abriram nesse momento, e Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos, dizendo que por um homem apenas entrou o pecado do mundo. Mas sabe o que é gostoso de nós lermos e glorioso de nós aprendermos? Que assim como o pecado entrou pelas portas, ou as portas se abriram do pecado por um homem, elas também se fecharam quando Jesus ele se fez homem, habitou entre nós, esteve na terra e purificou o homem de todos os seus pecados. Mas o que eu quero dizer nessa noite, irmãos, é que o relacionamento do homem foi corrompido, foi comprometido por causa do pecado. O pecado, então, ele começou a se espalhar pela terra. Robert, se espalhar da terra por quê? Porque a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva, e eles tiveram 2 filhos. O primeiro deles se chamava Abel, o segundo se chamava Caim. E eles cresceram, os moços, um foi agricultor, o segundo ele foi pastor de ovelhas. E o capítulo de número 4 que nós lemos, a partir do versículo de número 8, vai nos relatar que por causa do pecado, por causa do sentimento faccioso, Caim ele invejou Abel por causa da adoração que ele tinha, por causa do culto que ele ofereceu a Deus, por causa do sacrifício que ele levou diante do Senhor. E por causa da corrupção do coração humano, Caim agora ele vai e assassina o seu próprio irmão. Ele matou o próprio irmão. E quando nós olhamos, irmãos, para esse ambiente, vamos juntos comigo nessa noite. Quando nós falamos de um ambiente onde se instalou a morte, onde se instalou a perdição, eu penso comigo que Eva naqueles dias, ela chorou muitíssimo, porque ela perdeu o seu filho. As irmãs têm um sentimento, elas foram criadas com um sentimento, de uma sensibilidade que fora atribuída da parte de Deus para as suas vidas, que é diferente de nós homens. E ela chorou a morte do teu filho. Só que Deus, irmãos, Ele não perde o controle da situação nos momentos difíceis. Deus, Ele é Deus no dia em que alguém nasce, mas Ele é Deus também no dia em que alguém morre. Ele é Deus no dia que a porta se abre, mas Ele é Deus também no dia que a porta se fecha. Ele é Deus o dia que tem riso, que tem alegria, que tem festa, mas Ele é Deus também no dia do luto, no dia do choro, no dia da angústia, no dia que nós não sabemos o que fazer. Ele é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa casa, é o Deus da nossa igreja, é o Deus do nosso trabalho, e está aqui nessa noite falando comigo e com você, o que nós vamos fazer diante deste Deus? Caim se corrompeu, não soube lidar com aquela situação e assassinou seu próprio irmão, mas Deus agora permitiu. O versículo de número 25 do capítulo 4 vai dizer: e então Adão, ele conheceu, ou tornou a conhecer a sua mulher.
E ela agora teve um filho e deu-lhe o nome de Sete. O texto vai dizer assim, porque disse ele, Deus me dera outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Deus, ele fez com que Eva gerasse outra vez, porque ele conhecia a dor daquela mulher, e ele falou assim, eu vou permitir que você seja mãe outra vez, não para substituir, irmãos, porque nós sabemos que quando alguém perde uma criança, nós sabemos que isso é insubstituível, mas Deus queria amenizar, curar o coração daquela mulher, e ele permitiu que ela gerasse um moço que se chamasse Sete. E o verso que nós lemos vai nos dizer assim, então, que a Sete mesmo também nasceu um filho. Robert, como assim? Sete nasceu, foi criança, foi adolescente, foi jovem, foi adulto, e agora ele gerou um filho. E o nome desse moço, ou desse menino, era Enos, vai nos dizer o texto. E aqui, irmãos, nós vamos entrar onde a palavra que Deus ele falou ao meu coração nesta noite. A palavra Enos significa literalmente homem, humano, aquele que vive. Agora nasceu da descendência de Adão e de Eva, que posteriormente gerou a Sete, um menino chamado Enos, ou seja, aquele que vive. Ele era um ser humano, como eu e você somos. Mas perceba que a morte de Abel, ela fez com que a intimidade, o sentimento, a adoração, o louvor, a intimidade com Deus, ela fosse corrompida, porque Caim passou a ser amaldiçoado por causa do sangue do seu irmão. Mas me chama a atenção, porque a Bíblia vai dizer assim, então, que aquele menino nasceu, um menino humano como nós nascemos, mas nós nascemos hoje em hospitais ali, acredito que como alguns dos irmãos nasceram, talvez com auxílio de alguém, de uma parteira, nasceu um menino normal numa casa. A esposa de Sete teve a oportunidade de pegar aquele menino no seu colo, de criá-lo, de falar das grandezas de Deus. Eu penso comigo, porque já existia esse sentimento de passar, transmitir aquilo que Deus fazia na vida dos homens. Mas o texto vai nos dizer e vai nos falar de um diferencial na vida de Enos, que marcou a história. A Bíblia vem falando de genealogias, mas agora o texto ele para dizer assim, que ele chamou o nome do menino, e então aquele menino ele invocou o nome do Senhor. Quando tudo parecia perdido, quando o sentimento de adoração, irmão Bruno, quando foi corrompido o sentimento de intimidade com Deus e com o homem, agora nasceu um menino numa casa. Um menino que, penso eu, o texto não diz, mas vamos pensar que ele era adolescente, como os nossos adolescentes que estão aqui. E ele começou então a desfrutar e perceber que existia um ser grandioso, maior do que ele, que podia operar na sua vida. Olha aqui para mim, adolescentes, nessa noite. Lá no capítulo 3 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, um dia um homem chamado Nicodemos, ele foi ter com Jesus. E a Bíblia vai dizer assim que ele ia ter com Jesus à noite, porque ele ficava preocupado, ele era principal da lei, mas ele queria saber como que aconteceria, para que ele tivesse uma vida transformada, mudada, e ele questionou isso para Jesus. E Jesus disse assim, eu quero te dizer uma coisa, para você ter a sua vida mudada, transformada, você precisa nascer de novo. E Nicodemos olhou espantado e falou, Jesus, mas como que eu posso nascer de novo sendo eu já velho? Ele falou assim, você precisa nascer da água e nascer do Espírito. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, você precisa passar pelo novo nascimento. Todos nós, irmãos, um dia, como Enos nasceu, nós também nascemos através da fé. E nós então aprendemos por meio da palavra do Senhor, que nós precisávamos invocar o nome do Senhor. Adolescentes, não basta ser filho de crente, não basta ser filho de pastor, não basta ser filho do diácono da igreja, precisa nascer de novo e precisa invocar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. O Senhor Jesus, Ele fala no meu coração nessa noite, irmãos, que nós precisamos invocar o nome do Senhor.
Aí alguém diz assim: Robert, mas por que você está enfatizando tanto isso? Porque quando eu fui ler a palavra, o que significa invocar? Invocar significa chamar, significa suplicar, significa pedir auxílio, proteção, significa alguém pedir assistência, significa alguém recorrer. Só que aí eu fui estudar um pouquinho mais na origem da palavra, lá no capítulo 4 e versículo 26, o texto não estava falando ali de oração. O texto estava falando em alguém invocar, mas estava algo ligado ao nome de Deus. Robert, como assim? Deixa eu tentar explicar. Os irmãos já perceberam que em muitos momentos da nossa vida, nós passamos por adversidades, por provações, por dificuldades muito rápidas, muito ligeiras, e dá tempo de fazer oração? Dá ou não dá, irmãos? Não dá. Às vezes não dá tempo, mas quando nós passamos por esse tipo de dificuldade, por exemplo, uma mãe está em casa e o filho sofre uma convulsão ou tem um problema, o que a mãe fala imediatamente? O que ela faz? Ela ora? Não, ela invoca o nome do Senhor, ela fala: meu Deus. Ou então ela fala assim: o sangue de Jesus tem poder. Ou ela fala assim: meu Pai. E a nossa geração, os nossos dias, infelizmente, irmãos, nós precisamos agradecer a Deus pela vida desses adolescentes que nós temos aqui nessa noite. Porque muita gente aprende a chamar de tudo, aprende a se envolver com várias coisas, mas não aprendem a se envolver com o nome do nosso Deus. Está assim de menino de 12, 13, 14 anos, que são youtubers, que são famosinhos, que tem não sei quantos mil seguidores. Eu sou sem cá. E várias outras coisas nas redes sociais, mas eles não conhecem uma vida de intimidade, porque eles nunca invocaram o nome do Senhor. Mas Deus nesta noite está nos dando a oportunidade, Ele está dando a oportunidade para mim, para você, dizendo: adolescente, igreja, invoquem o meu nome, clamem pela minha presença, porque quando nós vamos ler lá no livro de Jeremias, a irmã leu nessa noite, no versículo 12 diz assim, perceba como é diferente, olha o que Jeremias diz, ele diz assim, então, me invocareis, vírgula, e ireis, vírgula, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Porque nós nunca podemos começar uma oração, irmãos, simplesmente orando, pedindo. Pastor Elias estivesse falando aqui, ele ia falar assim, parecendo filho de cego. Nós temos que chegar diante de Deus, e a primeira palavra nossa é o quê? É invocar o nome do Senhor. Perceba que Jesus foi orar, foi ensinar-nos a oração, e Ele disse assim, vocês quando forem orar, orem assim, Pai Nosso. Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim, vocês vão começar a oração clamando ou invocando aquele que pode fazer, aquele que é Pai por excelência, aquele que opera nas vossas vidas, aquele que cuida de vocês, aquele que assegura vocês no dia da provação. Aí ele diz assim, depois que vocês invocarem o meu nome, Jeremias vai dizer, então vocês irão, e vocês orarão. Aí o que nós vamos fazer na oração? Nós vamos conversar com Deus, nós vamos falar, nós vamos contar para Deus o que está acontecendo, e aí nós vamos entrar para pedir ao Senhor. Só que quando nós vamos falar sobre invocar, eu li lá no livro de 1 Crônicas, abre a sua Bíblia comigo, por favor. Capítulo de número 16, e o versículo de número 8. Olha o que vai nos dizer a palavra do Senhor. Olha o que Davi vai cantar. Ele disse assim, louvai ao Senhor, invocai ao seu nome, e fazei-o conhecido entre os povos os seus feitos. Olha o que Davi vai dizer assim. Ele estava dizendo assim, sobre o louvor, ou seja, nós adorarmos aquilo que Deus, ou por aquilo que Deus é na nossa vida, ou por aquilo que Ele faz. Mas ele diz assim, louvai ao Senhor, adorem a Deus por aquilo que Ele faz, mas invoquem também o seu santo nome. Aí ele continua dizendo assim, e façam conhecidos a todos os povos os seus feitos. Irmãos,
Nós não vamos poder chegar diante do Senhor com a desculpa que nós não podemos falar para alguém do nome do Senhor, porque nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus fiel, um Deus cheio de misericórdia, que todos os dias Ele nos dá a oportunidade de nós invocarmos o Teu santo nome, de nós falarmos aos povos. Você, adolescente, precisa chegar na escola, e você não pode ter vergonha do nome do Senhor Jesus, mas você tem que fazer que o nome do Senhor, ele seja conhecido diante de todos os povos. Só que o salmista, escrevendo o Salmo de número 105, e no versículo de número 1, ele diz assim: louvai ao Senhor, mais uma vez, ele diz assim: ó, invocai o seu santo nome, e fazei também conhecidas as suas obras diante de todos os povos. Olha o que o salmista estava dizendo agora. Ele estava falando assim: vocês não vão simplesmente contar, ou vão fazer com que alguém conheça, vocês vão testificar do que eu fiz na vida de vocês. Dias difíceis, irmãos, dias de tribulação, dias de enfermidade sobre a terra estão acontecendo, mas nós conhecemos quem nós servimos, e nós podemos invocar o santo nome do Senhor, e fazer conhecido os seus feitos. Robert, como assim fazer conhecido os feitos do Senhor? Pode ser que amanhã você encontre com alguém na rua, que vai contar para você: o meu parente está com coronavírus, ou alguém te manda uma mensagem: nós estamos todos em casas fechados. Aí sabe o que nós temos que fazer, irmãos? Em vez de entrar nessa onda de desespero, será o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer diferente, nós vamos falar assim: não, mas Jesus curou a família do nosso pastor que teve Covid, e Ele pode curar a sua também. Mas Jesus, Ele curou uma irmã que teve Covid lá na nossa igreja, e Ele pode curar você também. Alguém chega e diz assim: a medicina desenganou, a medicina não sabe o que eu vou fazer, os médicos disseram que não tem solução. Aí você vai chegar e vai dizer assim para ele: invoca o nome do Senhor, que Deus pode mudar a tua vida. Domingo retrasado eu ouvi lá na minha igreja, que o médico falou para uma moça que ela não podia mais ser mãe, mas ela testificou que Jesus curou ela, que Jesus fez um milagre na vida dela. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Nós sabemos em quem nós temos confiado e por quem nós vamos invocar. Irmãos, sabe por que a sociedade está perdida? Porque eles não sabem para onde eles vão. Eles pensaram assim: agora nós fazemos uma vacina, e a vacina vai exterminar. Aí veio uma cepa diferente, eles já não sabem o que fazer novamente. Mas eu e você, nós sabemos, nós temos um Deus vivo lá no céu, um Deus que age por nós, um Deus que intervém na nossa vida, um Deus que pode mudar a situação que o mundo está passando. Os homens não têm solução, mas nós invocamos aquele que pode fazer, aquele que pode mudar, aquele que pode transformar, aquele que pode abrir a porta, aquele que pode curar o enfermo, aquele que pode restaurar a vida daquele que não tem mais solução. Mas o salmista vai escrever mais uma vez no Salmo de número 86, e no versículo de número 5, e ele vai dizer assim: pois tu, ó Senhor, tu és bom, e tu és pronto para perdoar, e abundantemente benignidade para todos aqueles que a ti invocam. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Olha aqui que o salmista estava cantando ao Senhor. Ele estava cantando e dizendo assim: Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor é bom, e o Senhor é um Deus que é pronto. Robert, como assim? Irmãos, quando nós falamos de prontidão, nós falamos de rapidez, nós falamos em intervenção rápida. Esse é o Deus que nós servimos. Nós não precisamos ligar no 190 e ficar esperando que uma viatura nunca vai chegar. Nós sabemos que nós vamos invocar o nome daquele que pode, e a resposta vai chegar para a tua vida, e o milagre vai te alcançar, e Jesus vai transformar a tua família, e Jesus vai libertar, vai abrir a porta que você quer, porque Deus, Ele é pronto. Só que me chama a atenção, porque quando o salmista estava cantando esse hino, ele não estava falando simplesmente em prontidão, no sentido de bênção, de milagre, de finanças. Ele estava falando assim: o Senhor é pronto para perdoar. Irmãos, isso aqui é maravilhoso.
Estão pregando por aí, ensinando em algumas igrejas, que na verdade existe pecado que é para a morte, mas eu acredito no sangue de Jesus que foi vertido no Calvário, que é para a vida daqueles que acreditam que Ele pode perdoar. Deus é pronto para perdoar, irmão José. Deus é pronto para intervir na nossa vida. Por isso não tem essa situação, será que um dia meu filho vai aceitar Jesus? Será que tem solução para aquele familiar meu? Tem sim, porque Deus ele é pronto para perdoar e para alcançar todos aqueles que nele invocam. Sabe o que me chama a atenção? Porque muita gente quer fama, muita gente quer os olhos atentos, muita gente quer aparecer. A nossa geração tem muito disso, tem ou não tem? Só que quando nós vamos ler lá no livro dos Reis, a Bíblia vem falando de uma genealogia, se eu não me engano, no capítulo 4. Mas a Bíblia vai dizer assim, que agora nasceu um moço naqueles dias chamado Jabes. E o texto diz assim, ó, e ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ilustre ali, irmão, fala que ele tinha mais fama. Ele tinha os olhos da sociedade atento a ele de uma forma diferente. Existia um apreço por Jabes que era diferente do das outras pessoas. Mas não foi porque ele tinha carro novo, não foi porque ele tinha casa nova, não foi porque ele tinha o melhor celular da Apple, não foi porque ele tinha muitos amigos nas redes sociais, cooperador Bruno, mas foi porque ele invocou o nome do Senhor. Deus ele tem, irmão, para mim e para a sua vida, grandes bênçãos. A sua casa, ela vai ser alcançada pelas bênçãos do Senhor, sim, mas sabe quando? Quando você invocar pelo nome do Senhor, quando você acreditar nos milagres de Deus, quando você crê que Ele pode fazer na tua vida. Ah, irmão, mas sabe o que é? É porque na verdade eu estou aqui na igreja e o Bruno está dirigindo o culto e ele nunca me viu. Nós vemos todos, irmãos, graças a Deus. Só que o que faz a diferença na vida de alguém não é o fato de alguém que está aqui em cima enxergar você, mas é o fato de você invocar o nome do Senhor e as bênçãos lá do céu ser derramadas sobre a sua vida. Ele foi. Às vezes muitas pessoas querem alcançar, desfrutar das bênçãos do Senhor. Aí alguém olha e fala assim, meu Deus, eu não sei o que acontece. Eu olho para a vida daquele irmão, aquele irmão vem na igreja, ele é simplesinho, caladinho. Esses dias o irmão estava num carro, eu vou falar de bênçãos materiais e depois eu vou continuar nas outras. Ele estava num carrinho assim, mais ou menos. Quando foi semana passada, ele levou a chave lá para o pastor, falou, pastor, ora para mim porque eu comprei um carro novo. Aí você fala assim, mas também... Aí a gente começa a falar mal, começa a maldizer. Não, irmão, não tem nada disso. É porque tem gente que clama pelo nome do Senhor, que pede o nome do Senhor, que clama o auxílio de Deus. Chega alguém na igreja, novo convertido, batizou semana passada, e a gente está aqui no culto, e alguém olha e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo com aquela pessoa? Parece que tem algo diferente, parece que eu já não sinto mais isso que ele está sentindo. E o irmão pula, dá glória a Deus. Vocês viram Davi nessa noite, irmãos? E glorifica, e adora. Mas não é simplesmente pelo fato de que existe a diferencial. É porque nós sabemos a quem nós invocamos. Nós sabemos no nome de quem que nós estamos reunidos aqui. Nós sabemos de onde vem o nosso socorro, nós sabemos de onde vem a nossa providência, nós sabemos de onde vem a porta aberta, o milagre da parte de Deus. A gente olha, passa uns dias, o irmão que estava pulando, que estava glorificando, chega, ele já está ajoelhando, já está orando, passa uns dias, ele está clamando o Senhor, nós olhamos na igreja, ele é batizado com o Espírito Santo, o pastor dá oportunidade, ele sobe aqui em cima, lê um versículo, e inspirado pelo Espírito de Deus, ele já explica a ele, sabe por quê? Quem invoca o nome do Senhor, tem poder, tem autoridade, tem unção, tem graça, tem misericórdia. Deus faz na vida daquele que pede. Irmão, e não precisa orar bonito, não precisa orar eloquente. O salmista não vai falar em momento nenhum, ele diz assim, é simplesmente aquele que invoca o nome do Senhor. Irmão, eu não sei orar, eu tenho uma vergonha, irmão. Jesus vai tirar essa vergonha de você.
Mas continue invocando o nome do Senhor. Quando alguém estiver pregando, estiver aqui falando do amor de Jesus, o pastor falar que Jesus pode batizar, clama, fala: Pai, eu quero, Senhor, Deus da minha vida, meu mestre, meu amado. Nós temos que invocar o nome do Senhor Jesus. Nós não podemos vir para a casa de Deus e ficar aqui com a boca fechada, simplesmente admirando, assistindo o culto. Nós viemos aqui foi para adorar o nome do Senhor, para invocar e fazer conhecido as obras do nosso Deus. Eu nunca vi, irmão, sabe, eu me admiro muito com uma geração que ora cochichando. Antigamente, quando a gente chegava na igreja, a gente ouvia de longe a oração da igreja, irmãos. Agora, hoje, é a oração do cochicho. Sabe por quê? Invocar, irmãos, é falar em um som auditível. Não tem, eu nunca vi ninguém ser batizado com o Espírito Santo cochichando. Até hoje não. Não estou falando de berreiro. Eu estou falando de nós clamarmos, de nós falarmos para o Senhor, de nós demonstrarmos que Ele é Deus da nossa vida, de nós enaltecermos o Teu santo nome quando nós invocamos por Ele. Só que o salmista, no Salmo 116, no versículo 2, ele diz assim: porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aqui está mais uma demonstração do salmista. Ele estava dizendo assim, ó, porquanto Deus, Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Aí você diz assim: Robert, mas isso é normal, essa história de ouvir é uma coisa que é normal. Não é não, irmãos. Tem alguém que está construindo uma grande construção para um Deus que não pode ouvir. Tem alguém que está fazendo algo e chega lá na sua casa e fala em alta voz para um Deus que não pode escutar. Robert, você tem prova? Tem o Salmo de número 115, vai dizer isso. Tem ouvidos, mas não ouvem. Só que o nosso Deus, Ele ouve. A Bíblia diz assim: não estão os ouvidos do Senhor agravados para que não possa ouvir, e nem estão as suas mãos retraídas para que não possa abençoar. Tem um Deus que ouve a tua oração, tem um Deus que ouve o teu clamor, tem um Deus que ouve quando você invoca por Ele, tem um Deus que ouve até o teu gemido, tem um Deus que ouve até o teu sussurro, tem um Deus que conhece a angústia da tua alma, está aqui nessa noite falando ao teu coração. Invoca o Senhor, mas não invoca só hoje não, invoca o Senhor enquanto você viver, enquanto você ter fôlego de vida. Eu quero dizer para vocês nessa noite, adolescentes, olha aqui, a nossa casa publicadora fez um estudo há uns anos atrás, e segundo a pesquisa feita, dos 13 até os 22 anos, é a idade que mais se desvia pessoas das Assembleias de Deus. Só que eu tenho um conselho da palavra de Deus para vocês nessa noite. Não deixem Jesus por nada. Não abandonem a fé por nada. Invoquem o nome do Senhor enquanto vocês viverem. Invoquem o nome do Senhor no dia da angústia, no dia da tristeza, no dia da bonança, o dia que Jesus abriu uma porta de emprego. Continue invocando o nome daquele que vive e reina na vida de toda a igreja. Aí ele diz assim: porque o Senhor, Ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, eu o invocarei enquanto eu viver. Ah, irmãos, olha aqui, os irmãos vão se lembrar da nossa irmã, saudosa irmã Lourdes. Era uma irmã de idade que sentava ali, perto da irmã Cleide, sempre que ela vinha na igreja. Tinha um coquinho da cabeça branquinha, o cabelo dela era tão branco que era até meio amarelado. E eu me lembro que na semana do seu falecimento, teve um culto lá na casa dela. Eu não estive lá, mas eu lembro que eu estava num outro culto, e os irmãos contaram, que quando chegou no culto, alguém foi cantar e falou assim: irmãos, eu queria dizer para os irmãos quem tem um hino da harpa, e ela falou assim: eu quero que cante o hino de número 2, e eu quero adorar Jesus nessa noite. Robert, por que você está contando isso? Porque o hino de número 2 diz assim: oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião,
terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar. No coração da irmã estava assim, ela estava enferma, estava acamada, mas no coração dela estava assim, mas eu vou continuar invocando o meu Deus, eu vou continuar pedindo aquele que pode operar na minha vida. Se esse culto não terminar aqui na terra nessa noite, eu vou estar com ele, aguardando no seio de Abraão, o dia em que ele buscará a sua igreja, e eu vou ressuscitar primeiro, e depois a igreja vai ser arrebatada. Vamos invocar o nome do Senhor enquanto nós vivermos, irmãos. Vamos pedir Jesus para nos dar graça de nós permanecermos na sua presença, com pandemia ou sem pandemia, com porta aberta ou com porta fechada, com problema familiar ou sem problema familiar, com problema financeiro ou com milagre lá na tua conta. Invoca o nome do Senhor enquanto você viver. Invoca o nome do Senhor enquanto você tiver fôlego de vida. Aleluia, Jesus. Eu sinto a glória de Deus, irmãos, nessa noite. A presença do Espírito Santo falando no meu coração. Vamos invocar o nome de Jesus. Fala para a minha igreja que eu quero ouvir eles invocarem a minha presença nessa noite. Só que o salmista, no Salmo de número 50, e no versículo de número 15, ele vai dizer assim, ó: e invoca-me no dia da angústia, e eu te ouvirei, e tu me glorificarás. Irmãos, quantos dias nós amanhecemos angustiados, tristes, inquietos, sem saber de onde vai vir a solução, esperando uma palavra amiga e parece que naquele dia não vem, esperando uma resposta da boca de alguém e parece que não vem. Aí a gente vai orar, irmã Fátima, as palavras foram embora. É isso, irmãos, isso acontece com a gente. Aí a gente dobra o joelho e a gente começa só assim, ó: meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí alguém fala assim: irmão, mas isso aí Deus não ele está ouvindo. Isso é você invocar, é você falar: meu Deus. Por isso, irmão, no dia da angústia, não adianta postar lá na rede social: estou me sentindo triste. Não adianta pôr no status: estou sem saber o que fazer. Não adianta a gente querer chorar, às vezes no ouvido de alguém. Mas se você invocar o nome do Senhor, Ele vai te ouvir. E sabe o que? Olha o que o salmista vai dizer. Não é simplesmente ouvir. Ele estava dizendo assim, ó: invoca-me no dia da tua angústia. Eu, o Senhor, te ouvirei, e tu me glorificarás. Ou em outras palavras, ele estava dizendo assim: vocês vão amanhecer, ou vão em um momento estar triste, mas quando eu ouvir vocês, eu vou enviar a resposta, e vocês vão glorificar o meu santo nome, vocês vão enaltecer o meu santo nome, vocês vão adorar o meu nome por causa daquilo que eu vou fazer na vida de vocês. Só que nesse mesmo salmo, aleluia, Jesus, no Salmo 55, versículo 16, o salmista vai dizer assim: mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Sabe por que é maravilhoso? Porque salvação só é obtida lá do céu e de Deus. Não tem Pedro, não tem João, não tem Maria, não tem estátua, não tem prefeito, não tem governador, não tem presidente que pode dar salvação para o homem. Mas quando o homem invoca o nome do Senhor, ele é salvo, ele é socorrido. Atos, capítulo de número 7. A Bíblia vai nos falar do primeiro mártir da igreja, Estevão. Lê o texto para você ver o que vai dizer. Versículo 59, abre aí, irmão, por favor. Atos, capítulo de número 7, versículos 59 e 60. Olha o que diz o texto. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus. Olha a invocação dele, irmão. Não foi aquela oração bonita.
Ele diz assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, ele clamou com grande voz: Senhor, não lhes impustes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Irmão, sabe o que é glorioso nisso aqui? Que se nós lermos alguns versículos antes, nós vamos perceber que Estevão teve uma visão, que os céus se abriam. Naquela visão, ele percebeu que Jesus estava à destra de Deus. E ele teve a oportunidade, enquanto estava sendo apedrejado, irmã Priscila, enquanto ele estava sendo escorraçado por causa do nome de Jesus, enquanto ele estava sendo perseguido por causa da causa do Evangelho, ele experimentou a salvação da parte de Deus. Ele viu, ele clamou: Senhor Jesus, e Deus o socorreu naquela situação. Deus não permitiu que ele negasse o seu nome. E eu quero dizer para você nessa noite: as lutas vão vir, as provas vão vir, mas Jesus me trouxe aqui para lembrar você: Ele vai te salvar deste momento difícil, Ele vai te socorrer nessa hora de aflição, Ele vai salvar os teus nesses dias que nós estamos passando na terra, Ele vai salvar os teus filhos, e nós vamos glorificar o nome do Senhor, e nós vamos adorar aquele que vive, e nós vamos enaltecer o teu santo nome. Aleluia, Jesus. Então eu invocarei o nome do Senhor, e Ele me salvará. Deus nessa noite tem uma palavra para você, irmã. Você que tem orado pelos seus filhos, você que tem orado por um ente querido, por um parente, invoca o nome do Senhor, porque Ele vai mudar essa situação. Calamanturime de Cássia Nébia. Jesus me trouxe aqui para trazer essa resposta para você que tem orado e falado: Jesus, eu preciso que algo aconteça. Invoca o nome do Senhor, porque Ele vai salvar. Ele vai salvar você, Ele vai salvar a tua família, Ele vai salvar o teu casamento. Você está ouvindo essa palavra nessa noite e você está enfrentando uma dificuldade no seu matrimônio. Jesus vai entrar com salvação no teu lar. Aleluia, Jesus. Jesus tem salvação para a terra. Não, irmão, isso aí, aqueles que vão ser salvos, já foram predestinados por Deus. Meu irmão, isso é mentira. Crente que quer ser salvo tem que perseverar até o fim. É o que diz o salmista: eu invocarei o Senhor enquanto eu viver. Porque senão era fácil, a gente ficava em casa. Ensinam por aí nas igrejas tradicionais: respeitamos os nossos irmãos, mas não podemos ir contra a Bíblia Sagrada, porque é o que diz a palavra de Deus: é aquele que perseverar até o fim. Só que no livro de Lamentações, no capítulo 3 e no versículo 55, eu já estou encerrando, Jeremias vai dizer assim: invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Nós sabemos que Jeremias foi lançado dentro de um poço, foi lançado dentro de uma cova. Olha aqui, irmão, talvez o momento que você está enfrentando é parecido com esse. Uma situação que você olha para um lado, é parede, você olha para o outro, parede, parede, parede. Você olha para cima, parece que tem uma luzinha lá pequenininha. Mas Deus, Ele veio lembrar você que quando nós invocamos o Senhor, lá desde a profunda cova, a resposta vem da parte do Senhor para a nossa vida. A resposta vem do Senhor para a tua família. A resposta vem para o teu coração, que entrou nessa casa de oração nessa noite, com a tua alma angustiada e falando assim: Jesus, eu não sei mais o que fazer. Jesus me trouxe aqui para lembrar você. Você vai clamar, vai invocar o nome do Senhor desde a mais profunda cova, e a resposta virá da parte do Senhor nosso Deus. Irmãos, eu quero contar isso aqui de noite, de novo, porque eu acho que não estava todo mundo aqui. Nós estávamos passando uma provação, porque o dono do salão pediu o barracão. Eu me lembro que eu cheguei aqui numa segunda-feira e eu falei: irmã Cleide estava limpando a igreja. E eu falei assim: eu não sei o que nós vamos fazer. Houveram dias que eu fiquei sem dormir, o nosso pastor
E nós, Jesus, tem misericórdia, nós não sabemos o que fazer, nós não temos como fazer alguma coisa. E eu contei para os irmãos, nós ficamos orando, apareceu o salão, outra pessoa pegou a chave, já estava começando a passar o contrato. Mas teve um dia que eu passei lá na porta do salão 3 vezes, parece loucura. E eu me lembro que eu orei, mas na última vez eu parei o carro e orei em cima do volante. Falei, Deus, tem misericórdia, porque nós não podemos, mas o Senhor pode mudar essa situação. Eu estou contando isso aqui nessa noite, olha aqui, adolescentes. Irmãos, o culto é para todos nós, estamos aqui para cultuar. Só que eu me lembro quando eu tinha a idade desses meninos, eu comecei a viver minha vida de experiência com Deus. Eu experimentei um novo nascimento na minha vida que fluiu da minha alma. E é isso que eu quero que vocês vivam, é isso que a igreja quer que vocês vivam. Um despertamento da parte de Deus. Quando o problema surgir na casa de vocês, seja problema matrimonial com os pais, seja dificuldade financeira, seja problema na escola, vai lá para o seu quarto. Se você não souber o que dizer, simplesmente fala assim, meu Deus. Porque tem um Deus que ouve essa igreja. Porque tem um Deus que ouve quando esse povo invoca o seu santo nome. Porque tem um Deus que Ele não simplesmente ouve, a Bíblia diz que Ele inclina. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Nós lemos o versículo que diz assim, que Ele inclina os seus ouvidos. Calamante, orime decácia nébia. Jerimício decante, horácio decai. Riminaço e decante, oramadagasuriminácia. Há um Deus que ouve quando nós invocamos pelo teu santo nome. Há um Deus que ouve quando nós pedimos a Ele. Há um Deus que Ele sabe aquilo que a tua alma precisa. E Ele está aqui nessa noite falando comigo e falando com você. Invoca o meu santo nome. Invoca o meu santo nome. Invoca a minha presença. Invoca o meu Espírito Santo. Nós precisamos nessa noite acreditar que Ele está aqui para fazer. Vamos nos colocar de pé, irmãos.